Olá, seja bem-vindo ao canal Bunda na Cadeira, o canal mais forte do Brasil. Falando em força, eu gostaria de agradecer ao profissional Gabriel Eloy. O contato dele vai aparecer aqui, ó. Ele é o designer gráfico, ele é o profissional que ajudou na criação do canal. Muito obrigado, Eloy. E na aula de hoje falaremos sobre força, diferenciaremos o que é massa, o que é peso, e falaremos sobre algumas leis de Newton, especificamente da inércia e da ação e reação. Então seja bem-vindo, se prepare, vai ser uma explosão de conhecimento. Primeiramente, vamos diferenciar o que é massa e o que é peso. Por que isso? Porque para que você entenda inércia, é necessário você saber muito bem o que é massa. Massa, vai estar aparecendo aqui, ó, é a quantidade de matéria. A massa não muda em lugar nenhum no universo. Se eu, Felipe, com 80 quilos, estou na Terra, na Lua, em Mercúrio, em Júpiter, a minha massa sempre será 80 kg. Pois a massa não depende da localização que se encontra o corpo no universo. E agora, peso. Peso, por sua vez, ele depende do local que você está. Porque peso, ele nada mais é que a multiplicação da massa vezes a gravidade. E quem gera a gravidade? É o planeta ou o astro que se encontra o corpo. Então, vamos exemplificar. Se eu tenho 80 quilos, se eu estiver em Mercúrio, cuja gravidade é 3,7, como é que eu sei isso? Memorizei? Não, tá aqui, ó, cola na câmera. Então, se eu tenho 80 quilos, estou em Mercúrio e a gravidade é 3,7, se eu multiplicar 3,7 por 80, vai dar 296. Qual a unidade de peso? Newton. Lembrando que peso é uma força, e toda força é dada em Newton. Já por sua vez, massa é quantidade de matéria, e a sua unidade no sistema internacional é o quilograma. Então, voltando, eu estou ainda andando no universo afora, parei agora em Júpiter. Qual é o meu peso em Júpiter? Vou pegar a gravidade de Júpiter, que é 24,79, e multiplicar pela minha massa, que é 80. Essa multiplicação vai me fornecer um peso de 1893,2 newtons. Muita coisa, né? E qual que é a gravidade na Terra? A gravidade na Terra, em média, é 9,8. Mas a gravidade não é igual em todos os lugares do planeta Terra. Se eu estiver no Everest, o lugar mais alto do planeta, a gravidade é menor. Se eu estiver no litoral, a gravidade é maior. Mas gira em torno de 9,8. E a maioria dos estudantes fica felizaço da vida quando não dá esse valor, mas arredonda para 10. Então, normalmente você pode memorizar aí que a gravidade do planeta Terra é 10. Ok? Próximo tópico. Já diferenciando massa de peso, sendo que peso é uma força, o que é força? Vamos definir. Conceitualmente, força é a ação entre dois corpos. Quando dois corpos se interagem, assim surge a força. E temos dois tipos de força. Ou é de contato ou de campo. Ok? Como assim? A força de contato, necessariamente, para existir, tem que relar um corpo no outro. E a força de campo, não. Essa força, ela existe à distância. Certo? Nesse momento, eu estou em cima de um banco. Ok? Nesse banquinho aqui. Sem os pés no chão. Mesmo assim, a terra está me puxando. Eu sinto o meu peso, né? A terra me puxa para o centro dela. Então, força de campo ocorre à distância. O planeta Terra atrai tudo para seu centro. Ela não precisa relar. Um avião continua sendo atraído pela Terra, mesmo ele estando no ar. O que mais que ocorre? Tem a força magnética. O ímã consegue atrair um metal ferromagnético mesmo à distância. Um ímã não precisa relar em um material ferromagnético para atrair ele. Mesmo à distância, ele vai conseguir atrair. Ou um ímã interagindo com outro ímã. À distância, eles já vão interagir.
E a última força de campo que tem é a força elétrica. Todo corpo eletrizado vai conseguir atrair um corpo neutro, mesmo sem relar nele. Ok? Então, força de campo são forças que ocorrem à distância, sem necessário contato. E força de contato? A gente tem a força de atrito, a força normal, a força elástica, a força de tração, um empurrão, um puxão também seria. Ok? Então nós temos esses dois tipos, de campo e de contato. E voltando para o conceito de força, aí eu falei que força é a ação que surge quando dois corpos se interagem. Ok? E a força nunca é sozinha, ela sempre vem em par. Se eu der um murro no nariz de alguém e aplicar uma força nesse nariz de 50 newtons no nariz, a minha mão vai sentir a mesma força também de 50 newtons. O que é importante saber de ação e reação? Toda ação gera uma reação, que é de mesma intensidade, mesmo módulo, mesmo número, mesma direção, porém sentido oposto. Voltando ao exemplo do nariz. Se eu der um murro de 50 newtons no nariz, o nariz da pessoa vai sentir uma força de 50 newtons para lá e a minha mão vai sentir uma força de 50 newtons para cá. Tem a mesma intensidade, 50, mesma direção horizontal, porém sentido oposto. No nariz para a esquerda e na minha mão para a direita. Então isso tem que ficar claro. E outra coisa, a força, ação e reação não necessariamente vai causar o mesmo efeito. Eu posso com o meu murro quebrar o nariz da pessoa e não quebrar a minha mão. Falando de força, o que uma força aplicada no corpo pode causar? Pode causar três coisas. Ou vai deformar o corpo, ou vai equilibrar, ou vai mudar a velocidade. Um exemplo. Se eu pegar esse copo e soltar, ele vai ser atraído pela terra e vai cair. Então, para equilibrar esse copo, para que ele não caia, eu tenho que aplicar uma força igual ao peso dele. A terra está puxando o copo para baixo, minha mão está empurrando o copo para cima. Então, essas duas forças aplicadas nesse copo está equilibrando o copo. Ok? Ele não está nem subindo nem descendo, está equilibrado. Uma força também pode deformar o copo. Ok? Ou equilibra ou deforma. Outra coisa que pode acontecer é mudar a velocidade. Se um corpo está parado, ele começa a movimentar, ou se ele já está em movimento, ou ele vai ganhar mais velocidade, ou vai perder velocidade até parar. Então isso é que força causa. E para finalizar a aula de hoje, inércia, o conceito, que é a primeira lei de Newton. O que vem à mente, ou o que tem que vir à mente, né, instantaneamente, é que um corpo que está em repouso tende a permanecer em repouso. E um corpo que está em movimento tende a permanecer em movimento. Simples, só isso. E qual que é a medida da inércia? A medida da inércia é a massa. Se há um objeto ou um corpo com uma massa muito grande, ele tem muita inércia. Se um corpo ou um objeto tem uma massa pequena, ele tem uma inércia baixa. Como assim? Exemplifique. Vamos supor que tem um cadáver de um elefante e uma pedra pequenininha. É mais fácil fazer o quê? Mover a pedra pequena ou mover esse cadáver de elefante? É mais fácil mover a pedra pequena. Por quê? Pouca massa, pouca inércia. Se a pedra está parada, ela tem a tendência a ficar parada. Mas se ela tiver uma massa pequena, é fácil tirar ela desse estado. Já um elefante morto, pressupõe que ele era um elefante grande, eu não vou conseguir empurrar ele e tirar ele do lugar, porque tem muita massa. Eu não vou ter força suficiente para tirar ele do seu estado de inércia, que é em repouso. Mas vamos pensar agora o contrário. E inércia não necessariamente tem a ver com um corpo parado, mas também a gente pode pensar em um corpo em movimento. Se tiver um corpo em movimento, a tendência dele é permanecer em movimento. Vamos pegar o mesmo exemplo. Se vier uma pedrinha rolando numa ladeira abaixo, ou vier um elefante correndo numa ladeira abaixo, o que é mais fácil parar? A pedrinha ou o elefante? Novamente a pedrinha, certo? Porque a pedrinha, ela tem inércia, tem movimento, mas é pouco, porque sua massa é pequena. Já um elefante que é grandão, ele tem uma inércia grande, porque se está em movimento, ele vai ter a tendência de ficar em movimento. Para ele vai ser mais difícil, pois tem muita massa. Em relação à inércia, um exemplo muito típico que sempre é perguntado é em relação a um carro. Por que é importante saber inércia quando se está dirigindo? Porque quando entra no carro, necessariamente a gente coloca um cinto de segurança. Por que isso? Porque se o carro sofrer uma colisão, o carro vai parar.
Porém, o seu corpo lá dentro, por estar em movimento, vai ter a tendência em ficar em movimento. Assim, se você não tivesse cinto, você ia voar para o vidro do carro. Então o cinto vai te segurar, evitando que a inércia natural do seu corpo continue. E o oposto também é verdadeiro. Quando você está lá no seu carro, você senta no banco, ok? Tem um encosto de cabeça. Por que isso? Porque se o carro sair com uma velocidade muito rápida ou tiver uma colisão traseira, o banco vai empurrar o seu corpo. Se não tiver nada que leve a sua cabeça, você pode sofrer uma fratura na sua cervical. Ok? Então, professor, por que serve física? Para que você não morra. Ok? Coloque o cinto, ajuste o apoio de cabeça. Certo? A aula foi essa. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, mande aí que eu responderei. Abraço, beijo, fui!